como eu sempre digo, os títulos não são a esmo, eles têm sequências. Inclusive, quando a pessoa quiser saber o núcleo do conteúdo do livro, basta ler no índice o título das lições e ele vai conseguir montar o conteúdo da mensagem que contém o livro todo. É muito interessante isso. O Guardai-vos está vindo, a lição número 48, e ela está vindo após a lição 47, a grande pergunta, que e por que me chamar Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aqui mostra também que nós não seguimos muito Cristo e que cada um tem o seu papel, né? Falar sobre aquilo que conhece, somente sobre aquilo que conhece. Ninguém conhece tudo, mas podemos conhecer um pouco de cada. Então, a grande pergunta, quem és? Anteriormente, a lição de número 46, então, quem és? 47, a grande pergunta, e hoje, guardai-vos. 38, a lição é guardai-vos. E está em das cartas de Judas. É um dos livros pouco lidos, inclusive, né? Estou procurando por ela aqui, ó. É uma epístola de Judas. E ele nos diz assim, capítulo 1, versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que ignoram. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Mais ou menos, falam mal daquilo que não sabem, e daquilo que sabem, eles mesmos se conflitam, se contradizem, né? Através do exemplo. Emmanuel vai comentar a passagem. Eu vou ler primeiro, depois eu volto comentando. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes. Não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam, no que sabem, como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Então, vamos reler agora, fazendo o nosso estudo. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato, relativamente ao que não sabemos. E isso, às vezes, nos surpreende, né? Muitas vezes a gente está com a cabeça vaga, vazia, tranquilo, vem alguém faz um comentário. Em um determinado assunto, em uma determinada área, que nós não conhecemos, não temos nenhuma experiência. Então, sem eu refletir quem sou eu, onde eu me encontro, o que eu tenho de experiência e conhecimento sobre aquilo, já dou a minha opinião de forma, às vezes, até precipitada.
E ele diz: almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. Ou seja, às vezes a gente ainda está cheio de problemas, de conflitos na nossa vida, cheio de dúvidas. E naquele momento eu pareço me tornar um doutor daquele assunto e começo a dar opiniões, julgamentos, né? A me referir de maneira depreciativa. Então, ele está dizendo assim, que a gente tome este cuidado de estar sempre atento e alerta com as nossas opiniões. É bom que alguém chega até nós e nos questiona ou nos conta algo de algum determinado assunto, de algum acontecimento. É muito bom. Porque aí eu vejo, puxa, eu estou por fora desse assunto aí, puxa, eu estou sem saber nada, eu estou um pouco afastado dessa área, dessa situação. Então, diz para mim aí, já que você quer conversar sobre o assunto, o que você tem para dizer? Mas eu não tenho muita coisa para falar, porque eu tenho que reconhecer que neste ponto eu não tenho muita coisa a dizer, não. E se eu dissesse, eu não tenho nem certeza, porque eu não averiguei ainda se é verdade ou se é mentira. E são essas, justamente, aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem, como irracionais. Muitas vezes, quando eu não deixo passar um assunto em branco sem dar minha opinião, meu juízo, minha palavra, às vezes eu começo a agir de forma instintiva. E isso é pior, porque às vezes vão dizer que eu estou me importando como irracional. Porque às vezes, como eu não sei aquele assunto que foi colocado, proposto para conversar, eu estou um pouco desatualizado ou afastado, eu nunca me interessei, e eu não quero deixar passar barato, eu posso me ridicularizar, falar coisas a respeito daquela situação e contradizer através da atitude, da palavra, até mesmo dos meus pensamentos. E quem vai me ouvir falando de maneira precipitada sobre o assunto vai falar: ué, mas não foi fulano que me disse que era assim, 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 olha o que ele está fazendo. Estou fazendo assim, assim, não estou entendendo mais. Então eu acabo criando uma situação para mim mesmo difícil. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridiculizar os feitos mais nobres. Eu sei que nós, hoje em dia, vivemos desconfiados de tudo. E é verdade, temos que ficar desconfiados mesmo. Tem de tudo nesse mundo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do bem, em nome da pátria, em nome de tudo que nós imaginamos. Mas também ficarmos totalmente negativos a qualquer possibilidade de ação do bem, de ação de construção, reforma, aprimoramento, crescimento, também não é correto. Nós não podemos ser extremistas. Nem um cordeirinho que aceita tudo que se fala, e nem uma pessoa que não aceita nada de ninguém vire desconfiado. Na verdade, essa desconfiança gera-nos insegurança. E toda pessoa insegura, ela é ansiosa. Porque eu fico o tempo todo tendo que ter o controle das coisas, não é? Tendo que ter certeza se aquilo vai dar certo, não vai dar errado. Então, toda pessoa que duvida, que não tem um pouco de fé, ela vive, sim, amedrontada. E um pouco achando que se ela não cuidar dela e dos que amam, quem vai cuidar? A falta de fé diz assim: se você não cuidar, ninguém mais cuida. Quem tem fé de si ou não cuidar, Deus cuida.
ou que eu não for capaz de fazer por mim e pelos meus semelhantes, Deus fala. Essa apenas um senso de equilíbrio. Eu não vou conseguir tudo, fazer tudo, estar em todos os lugares. Então, que me escapar, estar na mão de Deus, e a certeza de que Deus fará melhor do que eu se eu estivesse ali no controle, me deixa muito mais tranquilo. Até faz isso, ela nos acalma. Então, ele diz assim: guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Nós temos que pensar, muitas vezes, não estamos murmurando, muitas vezes, de tudo, né? Sem refletirmos se aquilo que sabemos e pelo qual estamos murmurando é algo verdadeiro, correto, lógico, sensato, pertinente. Senão, não preciso murmurar. É muito perigoso hoje. A internet está aqui para nós e nos prova isso. Hoje, qualquer assunto eu vejo na internet. Qualquer assunto. O grande problema é que eu não sei a origem desses assuntos. Então, eu não sei a fonte dessas informações. Se elas são verdadeiras e se elas são falsas. Por isso é muito importante eu estar buscando as fontes. Não só a informação, mas a fonte também. Então, leva tempo, leva dedicação, leva pesquisa para que eu chegue a uma conclusão. Eu não vou dizer uma conclusão perfeita, justa, exata, mas eu posso dizer bem mais próximo do real. E provavelmente vou parar de murmurar. Porque eu vou, na pesquisa, compreender o outro lado. Eu vou compreender a situação. Quando é que eu saio do murmúrio e passo para uma opinião justificável? Eu digo sempre que as pessoas negativas, as pessimistas, a diferença entre esse grupo de pessimistas e os otimistas é que os pessimistas, eles são sempre negativos, destrutivos, derrotistas, não acreditam em nada, não acham que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, não gosta de nada, critica tudo, mas não tem uma opinião positiva, construtiva, de mudança, de transformação, de crescimento. É aí que eu vejo se eu não estou já na intenção de opinar, se eu não estou me tornando uma pessoa muito pessimista, uma pessoa muito derrotista, negativa, né? Então, e a pessoa otimista? A pessoa otimista, ela tem opiniões negativas, contrárias. A diferença é que ela nunca dá uma crítica sem oferecer, não é que vão ouvir o que ela está falando e vão segui-la, não, mas ela vai dar em contrapartida a crítica dela uma proposta para melhorar o que ela está criticando. Aí você percebe que essa pessoa percebe as falhas, enxerga os erros, pensa, analisa, pesquisa e diz: bom, é verdade, o erro está na minha cara. Não tem como dizer que eu não estou vendo. Mas se eu não tiver uma proposta melhor, talvez essa seja a única forma de se fazer. Agora, se eu tenho uma proposta melhor, se eu já enxerguei algo melhor, se eu procurei e encontrei algo melhor ou diferente para se fazer, a minha obrigação é, junto com a crítica, eu já proponho algo. Ótimo, isso é o correto. Não é que o grupo que vai ouvir vai seguir, mas o grupo vai entender que você não está sendo apenas o crítico, aquele que logo vai perder o direito de falar do grupo. Porque quando eu começo a ficar muito crítico, chega um determinado momento, as pessoas dizem: não leva esse assunto para fulano, que ele vai te desanimar, ele é muito derrotista,
ele é muito crítico. Por quê? Aí algumas pessoas dizem assim, mas Guto, eu estou falando a verdade. Não, você está sendo muito pessimista. Falar a verdade é falar o que o seu coração sente vontade de dizer. Eu acredito que quando, por exemplo, o nosso filho chega e diz assim, pai, eu estava pensando em fazer um vestibular, por exemplo, de X na faculdade. E eu acho, como pai, que aquela profissão não é hoje uma profissão que daria futuro, logo com as modificações que estão havendo no mundo, parece que essa profissão iria acabar. Eu estou lendo nos jornais, eu estou lendo nos livros, os aconselhamentos das pesquisas das empresas. Eu digo para o meu filho assim, olha, meu filho, se eu falar só isso para ele, não, essa profissão não vai ser boa para você, ela vai acabar logo. Tudo indica que ela vai morrer, porque está vindo uma nova tendência no mercado. Eu acabei de desiludir meu filho. Eu esvaziei ele de ânimo, de disposição. Eu não posso fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Depois que você falar isso, dê a ele pelo menos um outro caminho. O ideal é você dar 2, 3, 4, 5, 6 caminhos para ele. Porque pelo menos ele ouve uma opinião que vai contra a dele, mas ao mesmo tempo ele tem outros caminhos para pesquisar. Lhe deu também uma esperança. Talvez aquela proposta que você dá seguida da sua opinião negativa não é o que ele vai ficar, não é o que ele vai seguir, não é o que ele quer. Mas você tentou igualar uma crítica, uma opinião negativa, com uma opinião positiva, uma sugestão positiva. Desta maneira, você vai manter-se numa imagem respeitável. Se pergunta para fulano, ele vai te orientar. O orientador é exatamente isso. É aquele que não só tira a gordura, a ilusão das sugestões que recebe, como também contribui com propostas. Propostas construtivas, de modificações, de crescimento. Por quê? Eu acredito que quando falamos com o coração e não somente com a boca, como não queremos ser apenas politicamente corretos, mas queremos ser verdadeiramente humanos, a nossa origem verdadeira, a nossa natureza é boa. Então ninguém quer desanimar as pessoas, ninguém quer minar as pessoas com sugestões negativas e críticas. Todos nós queremos, no fundo do nosso coração, que nossos irmãos, inclusive nós, progridamos, cresçamos, evoluímos. É isso que queremos. Então, eu penso que quando alguém nos procura, você tem que estar amando esta pessoa, porque ela está te dando oportunidade de auxílio. Então, por que você vai apenas desiludi-la? Dê algo para ela de esperança. Dê uma sugestão positiva. E isso vai fazer com que você não fique mais murmurando. Às vezes você está em casa, você pensa que alguma pessoa falou algo, um amigo, uma amiga, no jornal, em algum lugar, algo que você não achou muito correto. Mas não fique só com isso. Pensa assim, eu não achei correto, não achei legal, não achei oportuno. Imediatamente desafias. O que você então diria? De que forma você acha correto? Como você contribuiria? Se você estiver sempre se cobrando a fazer parte de uma construção de um mundo melhor, com certeza você está contribuindo mesmo. E vai ser, pelo contrário, questionados, chamados a orientar diversos grupos. Continuando a leitura, então. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. Veja, fria, porque eu começo a desacreditar do amor no mundo, que as pessoas são boas, que tudo que está acontecendo no mundo é por bem. Eu começo a ficar frio. Então, eu
às vezes tem um conhecimento de alguma coisa, já não quero nem dividir esse conhecimento com as pessoas, dizendo cada um por si, Deus por todo. Entendeu? Esse cada um por si e Deus por todo é egoísmo. Porque Deus, se Deus é por todo e Ele nos ensinou através de Jesus, então Jesus nos ensinou que nós também somos por todos. Somos por todos, todos por todos e Deus por todos. Aí é o ensinamento de Deus, não é egoísta. Então, concedemos o cristão do Evangelho para que a gente não fique frio e obscuro. Essa escuridão é a falta de um conhecimento, de um caminho, de uma luz, de um sinal. Eu posso não ser um especialista em um determinado assunto. Eu posso não ter estudado sobre aquele assunto. Mas, conhecendo Jesus profundamente, seus ensinamentos, eu consigo saber, pelo menos, o que é certo e errado. Verdade e provável inverdades. Prováveis inverdades. Eu consigo saber. Eu tenho como definir isso. Então, se alguém chegar e for discutir comigo uma área que eu não conheço, uma mecatrônica, construção de robôs aí, eu vou dizer, olha, eu não sei, mas com certeza, qual é a sua finalidade? Quando o robô faz isso, nós não temos que tomar um certo cuidado, que o robô pode tirar um emprego de seres humanos que precisam do emprego para sustento próprio e das suas famílias. Então, como que nós trabalharíamos com esse mercado com justiça, com equivalência? Os robôs precisam entrar, sim, principalmente em trabalhos que atingem diretamente a saúde, o desgaste do corpo humano, que não foi feito para isso. Por exemplo, a área de construção, área em locais onde tem produtos tóxicos, químicos de alta periculosidade, enfim, em muitos locais não conseguem muito bem-vindo, porque apesar de dar emprego para milhares de pessoas, muito dessas pessoas, quase 90%, morrem mais cedo em virtude da natureza do trabalho que desenvolvem para sobreviver. Se o robô entrar ali, ele vai fazer aquele trabalho e essas pessoas vão precisar se qualificar melhor. Então, veja, nós não temos conhecimentos de mecatrônica, de robótica. Então, nós podemos dizer assim, olha, é maravilhoso, mas temos que pensar no ser humano. Né? Porque, normalmente, a natureza nós faz com que o empresário pense em seus lucros. E para o lucro de uma empresa, ainda ser humano é despesa. Porque o robô não tem férias, não adoece, não tem família, né? Não tem hora extra. E estragou, troca peça. E quando sai uma versão mais nova, é só reformular todo o parte. Então, nós temos que tomar esses cuidados. Veja como eu não tendo um conhecimento específico de uma área, ainda assim posso orientar dentro do senso moral, justo, equilibrado. Porque sempre existem forças interagindo, forças de interesses. E se essas forças não forem vistas, percebidas e freadas, controladas, elas acabam subjugando-nos completamente. E depois fica muito difícil sair delas. E aqui ele continua assim, o conhecimento, depois dele falar que Jesus, Cristo, através da luz do Evangelho, nos dá esse equilíbrio para que a nossa análise não fique fria e obscura, o conhecimento com Jesus, ou seja, a ciência com Jesus, o saber também com Jesus, é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser
É importante a gente entender que o entendimento com Jesus é uma claridade transformadora da vida. Porque quando nós colocamos tudo que sabemos, atualmente, ciência, religião, tudo, imagine, educação, relacionamento social, se nós colocamos junto com os ensinamentos de Jesus, ela vai transformar a vida do ser humano para melhor. Né? Porque ela não deixa que ninguém explore ninguém, que ninguém tome algo indevidamente de alguém. Aí ele fala assim, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser. É importante a gente entender que cada um de nós somos uma mensagem viva. Temos uma função e temos um papel a desempenhar. Temos uma responsabilidade no papel que desempenhamos. E, nesse sentido, temos o direito de ter o nosso espaço. Ninguém pode esmagar, interferir, proibir, intimidar quem quer que seja, além do seu próprio limite. Nosso limite termina como começa, no nosso semelhante. Então, ele está dizendo que cada um de nós, com Jesus, entendendo a mensagem do Cristo, nós vamos compreender que somos uma mensagem viva. Cada um de nós. Temos um papel a desempenhar. E a significação de cada coisa, isso é tão importante porque é o seguinte, às vezes a gente tem uma ideia mirabolante aí, e que de repente a gente acha que se eu criar um produto X, eu vou vendê-lo a rodo. Mas quem vai consumi-lo, porque é um produto alimentício, vai com o tempo adoecer de câncer, adoecer com várias outras doenças. Mas se eu não estiver junto com a mensagem de Jesus, eu estou preocupado com o meu lucro. E como eu vou vender muito, azar de quem tomar. Não é isso que a gente está vendo? E como as estruturas que deveriam garantir a qualidade daquilo que chega até a nossa mesa, as estruturas governamentais que deveriam garantir que só chegaria à prateleira do supermercado um produto que fizesse bem a nossa saúde, elas são bem elas são produtíveis, né? Então, basta eu entender que aquela minha mercadoria vai me dar X de lucro, passar um percentual para eles e o meu produto estará na prateleira do supermercado e será uma das propagandas mais visualizadas do mundo. Então, por quê? Porque eu acabei de me perder num item aqui que ele falou. E cada ser humano é uma mensagem rica. Então, a cada boca que eu calar pela morte, o meu produto vai proporcionar a essas pessoas, pela doença, pela degradação física daquela pessoa, eu estou eliminando uma mensagem viva. Eu não sei quem vai beber o meu produto ou vai comer se for um produto de comer. De repente, seria um grande espírito, uma pessoa de muito boa intenção no mundo. Eu acabei de envenená-la com os produtos que eu coloco na prateleira do meu supermercado. Provavelmente ela não vai cumprir a função dela, a mensagem dela. Eu vou apagá-la antes que ela alcance uma idade propícia para divulgar a sua mensagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você vê que o cuidado que nós temos que ter com a coletividade. Eu não sei, eu brinco assim com as pessoas, eu não sei onde está nascendo um Cristo, eu não sei onde está nascendo um Buda, um Zoroastro, um Krishna, um Confúcio, né? Eu não sei.
E por que eu acho que eu posso escolher quem deve viver, quem deve morrer? E a significação de cada coisa ele está dizendo. E então nós vamos entendendo, quando a gente procura compreender mais as mensagens, refletir mais sobre elas, que cada um de nós, que as coisas estão da maneira que estão para nos ensinar, nos proporcionar conhecimento, aprendizado. Se as coisas estão ruins, por exemplo, a violência aumentando cada vez mais, o que a violência está nos ensinando? Ensinando que nós estamos falhando no controle, na educação do ser humano. Quanto menos investirmos na educação, mais vamos ter que construir penitenciários. Quanto menos investirmos na família, mais vamos construir penitenciárias. E isso, se lá na frente a população de penitenciários não virar um pouco maior que a população dos que estão soltos, e comprar o governo e eles começarem a dar todas, não voltinhas, nas épocas de Natal e tudo mais. Né? Eles vão começar a pedir para que nós vamos para a cadeia e eles venham para o lado aqui da saída deles, né? Porque cada vez as coisas estão virando de perna para o ar. Então, não adianta nós começarmos apenas a prender. É aquilo que nós estamos falando, a mensagem está chegando, a violência está aumentando. Aí alguém grita assim, prende, mata, pena de morte. Estamos na superficialidade. Se nós formos analisar, pesquisar, nós temos que encontrar a raiz do problema. Está faltando educação, está faltando mais família, está faltando mais qualidade de vida. É isso que está nos faltando. Então, cada coisa tem o seu significado. No caminho que é infinito. Infinito. Somente, ele está falando, os que ajuizam acerca da ignorância própria, somente as pessoas que pensam o quanto eu sou ignorante sobre este assunto, sobre aquele assunto, ou o que eu posso opinar sobre isto, sobre aquilo, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhece. Aqui eu não sei nada, né? Nunca fiz, não tenho experiência, nunca estudei, nunca vi sobre isso. São capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Aqui nos mostra uma coisa muito interessante. É que às vezes eu me preparei, eu tenho um preparo quase que natural, quase que com um dom numa determinada área. E, de repente, me candidato a opinar, analisar uma outra área que eu não tenho esse conhecimento. E aí é onde eu acabo desperdiçando os frutos que vêm como dádivas de Deus em minha direção. Vamos lá. Vamos falar um repórter. Vamos supor que eu seja um repórter muito bom. Um repórter que gosta muito de pesquisar, de analisar sobre a saúde. E entro numa rede de televisão e me coloco para noticiar esporte. Eu não gosto de esporte, não sigo esporte, mas vou ter que fazer se eu preciso de emprego. Então, eu não vou me tornar um grande apresentador de esporte, eu não faço aquilo com amor. Mas eu adoro falar sobre saúde, hospital, o tipo de tratamento. Então, eu acabei de ser enviado a fazer um trabalho numa área na qual eu não vou conseguir desempenhar um bom papel. Se eu não lutar para pôr o meu dom a serviço do próximo e da sociedade, provavelmente eu vou acabar frustrado profissionalmente. Eu vou acabar frustrado mesmo nas minhas relações, porque aonde eu estiver desenvolvendo a minha profissão que eu não gosto, eu não vou me sentir bem. E muitas vezes vou ser criticado.
Enquanto que se eu estivesse no lugar onde me é devido, onde eu gostaria, onde eu amo, eu estaria sendo elogiado e estaria feliz e equilibrado. Então, se eu não sou de uma determinada área, não tenho conhecimento dessa área, não tenho medo nenhum de dizer não sei, não compete a mim. Não tem nada para dizer isso. Posso estudar, se me der o tempo, fazer uma pesquisa e, claro, alguns relatos dos fatos. Opinião jamais exige um conhecimento mais profundo. Certo? Posso fazer isso. O bom era me calar. Hoje, o que nós estamos vendo, você vai falar, mas por quê? Se nós vivemos na chamada democracia, onde todo mundo tem direito de falar o que quiser, tinha direito de falar o que quiser, mas o que acontece? Exatamente isso, falar o que quiser, acaba poluindo demais o assunto. Entra todo mundo, fala desde do doutor até de quem não sabe nada, isso acaba confundindo a gente. Então, se eu também tiver responsabilidade sobre o que eu falo, eu não vou falar daquilo que eu não sei. Isso, eu não vou poluir o assunto daquele que sabe. Eu não vou poluir a verdade. Tá certo? Eu tenho uma visão com Jesus que é responsabilidade do que eu digo. Se eu não tenho autoridade para falar sobre aquele assunto, não falo.